Você já se sentiu desvalorizado, como se o que você tem de melhor para oferecer não fosse apreciado? Ou talvez você já tenha feito uma escolha que, mais tarde, se arrependeu amargamente? Hoje, vamos viajar no tempo, para uma história antiga, mas que fala diretamente ao nosso coração e à nossa sociedade. Uma história sobre árvores que falam, sobre escolhas e consequências. Esta é a parábola de Jotão. Imagine a cena. Israel está num momento de caos. Após a morte do grande líder Gideão, seu filho Abimeleque, movido por uma ambição desmedida, comete uma atrocidade. Ele assassina seus 70 irmãos para garantir seu caminho ao poder. Apenas um escapa, Jotão, o irmão mais novo. Escondido, ele vê seu irmão cruel ser coroado rei pela cidade de Siquém. É nesse momento de dor e indignação que Jotão sobe ao topo do Monte Gerizim e clama. Não com um discurso político, mas com uma parábola, uma história que ecoaria através dos séculos. Ele começa assim: Ouçam-me, cidadãos de Siquém. Certa vez, as árvores decidiram ungir um rei para si. Pensem nisso. As árvores, símbolos de estabilidade e vida, sentiram a necessidade de ter um líder. A primeira árvore que elas procuram é a oliveira. A oliveira é forte, produtiva, um símbolo de paz e prosperidade. Elas dizem: Seja nosso rei. Mas a resposta da oliveira é surpreendente. Ela pergunta: Deveria eu deixar de produzir meu óleo, com o qual se honram deuses e homens, para balançar sobre as outras árvores? A oliveira conhece seu valor. Ela entende que sua vocação, sua essência, é produzir o azeite, algo valioso, que serve a um propósito nobre. Para ela, abandonar essa missão em troca de uma posição de poder, de balançar sobre os outros, seria uma perda, não um ganho. Ela está satisfeita em ser quem é e em fazer o que faz de melhor. As árvores, não satisfeitas, continuam sua busca. Elas vão até a figueira, famosa por seus frutos doces e nutritivos. Venha, seja nossa rainha, elas pedem. A resposta da figueira segue a mesma linha da oliveira. Deveria eu deixar de produzir minha doçura e meus bons frutos para ir balançar sobre as árvores? A figueira também reconhece seu propósito. Sua alegria está em oferecer seu fruto, em nutrir. A ambição pelo poder não a seduz. Ela está firmada em sua identidade e em sua contribuição para o mundo. Ainda determinadas, as árvores se aproximam da videira, a fonte de uvas que alegram o coração. Venha você, reine sobre nós. E mais uma vez, a resposta é uma recusa sábia. Deveria eu deixar de produzir meu vinho, que alegra a deuses e homens, para ir balançar sobre as árvores? A videira, assim como a oliveira e a figueira, representa as pessoas produtivas, talentosas e que contribuem positivamente para a sociedade. Elas são os líderes natos em suas áreas, os inovadores, os cuidadores, os artistas. São pessoas que encontram significado no que fazem, e não na posição que ocupam. Elas não precisam de um título para se sentirem importantes, pois sua importância está em seu serviço, em seu fruto. E aqui, a parábola toma um rumo sombrio e revelador. Rejeitadas pelas árvores nobres, as outras árvores fazem um último e desesperado convite. Elas vão até o espinheiro. Um espinheiro. O que ele produz? Nada de bom. Ele não dá fruto, não dá sombra, não tem beleza. Pelo contrário, ele fere, arranha, e é tão inútil que é frequentemente usado como combustível para o fogo. E elas dizem ao espinheiro: Venha, seja nosso rei. E qual a resposta do espinheiro? Diferente das outras, ele não hesita. Ele não tem nada a perder, nenhuma vocação nobre para abandonar. A proposta de poder é tudo para ele. Ele aceita imediatamente, mas com uma condição arrogante e perigosa. Ele diz: Se realmente querem me ungir como seu rei, venham e se abriguem à minha sombra. Que sombra? Um espinheiro não oferece sombra alguma. É uma promessa vazia, um convite ao engano. E então vem a ameaça. Mas, se não, que saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Percebem a profundidade disso? O espinheiro não apenas aceita o poder, mas ameaça destruir todos aqueles que não se submeterem a ele, inclusive os mais nobres e fortes, os cedros do Líbano. Ele representa o líder tirano, egoísta, sem valor intrínseco, que só busca o poder pelo poder.
Ele não tem nada a oferecer, apenas a tomar. Sua liderança não é baseada em serviço, mas em intimidação e destruição. Ao contar essa história, Jotão estava escancarando a verdade para o povo de Siquém. Vocês tinham líderes nobres entre os filhos de Gideão, as oliveiras, as figueiras e as videiras. Mas vocês os rejeitaram, participaram de seu massacre, e em vez deles, escolheram o espinheiro, Abimeleque. Um homem que não tinha nada a oferecer além de sua própria ambição egoísta. Jotão estava dizendo: vocês fizeram uma péssima escolha. Vocês escolheram um líder que não tem nada a oferecer, mas que vai exigir tudo de vocês. Vocês buscaram refúgio na sombra de um espinheiro, e a única coisa que sairá dele será o fogo da destruição, que consumirá vocês e ele também. E foi exatamente o que aconteceu. O reinado de Abimeleque durou apenas 3 anos e terminou em traição mútua, violência e na destruição completa da cidade de Siquém, com Abimeleque sendo morto de forma humilhante. O fogo do espinheiro consumiu a todos. Essa parábola não é apenas sobre a política de Israel de 3.000 anos atrás. É sobre nós. É sobre as escolhas que fazemos todos os dias, em nossas comunidades, em nossas empresas, em nossas famílias e, principalmente, dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós, como sociedade, não desprezamos as oliveiras, as figueiras e as videiras? As pessoas íntegras, competentes, que trabalham em silêncio, gerando valor, mas que talvez não tenham o carisma barulhento ou a ambição de holofotes. E quantas vezes nos deixamos seduzir pelos espinheiros, pelas promessas vazias, pelos discursos inflamados que não oferecem sombra, apenas ameaças de fogo? A parábola nos desafia a olhar para o fruto. Jesus mesmo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando escolhemos um líder, um parceiro, um caminho a seguir, estamos olhando para o fruto que essa pessoa ou caminho produz? Ou estamos nos deixando levar pela aparência, pela retórica, pela promessa de poder fácil? E a reflexão vai ainda mais fundo. Que tipo de árvore você e eu estamos sendo? Estamos cultivando nosso azeite, nossa doçura, nosso vinho? Estamos focados em servir, em contribuir, em usar nossos dons para edificar o mundo ao nosso redor? Ou estamos secretamente desejando balançar sobre as outras árvores, buscando uma posição de poder, mesmo que para isso tenhamos que abandonar nosso propósito mais nobre? É fácil criticar o espinheiro, mas a verdade é que todos nós temos um pequeno espinheiro dentro de nós. Aquele egoísmo, aquela ambição por reconhecimento, aquela vontade de estar por cima. A parábola de Jotão nos convida a reconhecer isso e a fazer uma escolha consciente: nutrir a oliveira dentro de nós, ou deixar o espinheiro crescer. A liderança verdadeira, a que a parábola elogia, não é sobre poder, é sobre serviço. Não é sobre reinar, é sobre frutificar. A oliveira, a figueira e a videira não precisavam de um título, pois seu valor estava em sua essência. Elas eram líderes pelo que eram e pelo que faziam. O espinheiro, por outro lado, precisava do título desesperadamente, porque sem ele, ele não era nada. Hoje, ao olhar para o nosso mundo, vemos essa parábola se desenrolar diante de nossos olhos. Vemos espinheiros prometendo sombra e entregando fogo. Vemos oliveiras sendo ignoradas. Mas também vemos pessoas, em todos os lugares, escolhendo ser figueiras em suas famílias, videiras em suas comunidades, pessoas que descobriram a alegria de frutificar. Que a história de Jotão nos inspire a ter mais discernimento. Que possamos aprender a valorizar as árvores certas, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Que possamos rejeitar as promessas vazias dos espinheiros e buscar a verdadeira liderança, aquela que serve, que nutre, que constrói. E, acima de tudo, que possamos nos perguntar todos os dias: que fruto estou produzindo hoje? Porque, no final, é o nosso fruto que define quem realmente somos. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre qual árvore você mais se identificou. Vamos continuar essa conversa. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade para mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima.